Hoje nós vamos dar mais dois exemplos da complexidade que é o clima do planeta Terra. Em princípio, sempre que houver um fenômeno que mude ou a entrada da radiação solar e ou a temperatura da superfície do planeta, muda o clima. Vulcões. Aqui está a pluma da erupção do vulcão Monte Pinatubo, em junho, dia 15 de junho de 1991, nas Filipinas. É interessante notar que houve um aquecimento entre 1916 e 1945. Aliás, a década que apresentou as maiores temperaturas já registradas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, foi exatamente uma década dentro desse período, a década de 30. E fica muito difícil tentar explicar que esse aquecimento entre 1916 e 1945 tenha sido provocado pela concentração de gás carbônico, né? Porque a atividade de emissão de gás carbônico, as atividades humanas de emissão de gás carbônico eram muito pequenas. E a própria concentração do CO2 estava em torno de 300 partes por milhão. Hoje está em 400, mas naquela época estava em 300. Então, não dá para explicar esse aquecimento global, que foi bastante significativo, como vocês podem ver, com base nesse argumento de que houve o aumento de efeito estufa. Então, o que poderia ter acontecido nesse período? E vocês veem no período subsequente o resfriamento. Então, nesse período, coincide com o Sol ter apresentado a maior atividade no início do século XX. Esse gráfico vocês conhecem bem, é um gráfico do Observatório de Zurique, na Suíça, gráfico de manchas solares. Então, cada ciclo desses aqui sai, número de manchas sai praticamente de zero, aqui na coluna à esquerda, aqui na vertical, sai praticamente de zero, atinge um máximo em cerca de 4 anos e depois leva 7 anos decrescendo para zero novamente. Vocês veem que esses picos são irregulares, a série é desde 1749, mas é notável o aumento da atividade solar, uma vez que um número maior de manchas, nesse caso aqui, passou de 200 manchas em média por dia, atingiu o pico em 1957, 58. É notável o aumento da atividade solar nesse período. Embora não se tenha dados confiáveis, é muito provável também que possa ter havido uma redução na cobertura de nuvens global, uma redução global na cobertura de nuvens, que permitiu maior entrada da radiação solar e aquele aquecimento de 1946, 1916, 1945. Mas tem um outro aspecto também que vale a pena considerar, que aqui está nesse gráfico 400 anos de atividade vulcânica, e tanto Lamb como Mitchell resolveram fazer o que eles chamam de um índice de poeira vulcânica veladora, né? Daquela que realmente reduz a entrada da radiação solar, reduz a transmissividade da atmosfera. E pode ser coincidência, mas a gente olha aqui, então,
desde 1600, e quando chega aqui próximo, em 1915, por aí, a gente nota que praticamente não houve nenhuma grande erupção vulcânica nesse período. Fez com que então, a atmosfera ficasse limpa, mais transparente, e pode ser que esses poucos watts por metro quadrado a mais que chegaram, coincidindo com um período de maior atividade solar registrada nesses últimos 400 anos, pode ter contribuído para aquecer os oceanos, que por sua vez aqueceram a atmosfera. Você nota aqui como exemplo, agora já na era dos satélites, o maior problema dos vulcões, que é o dióxido de enxofre, né? Quando ele é lançado na estratosfera, ele permanece muitas vezes por 2 anos, dependendo da carga de dióxido de enxofre que o vulcão injeta na estratosfera. Esse dióxido de enxofre vai combinar com a umidade atmosférica, a umidade estratosférica, e produzir gotículas de ácido sulfúrico, H2SO4, que são altamente refletoras, aumenta o albedo planetário, ou seja, reflete mais radiação de volta para o espaço e menos entra no planeta. Então, períodos de alta atividade vulcânica vão reduzir a transmissividade da atmosfera, conforme vocês podem ver nesse gráfico do Observatório de Mauna Loa, está disponível na internet, em que na erupção do El Chichón, no México, houve uma redução de praticamente 20%, ou seja, a transmissividade atmosférica caiu de cerca de 93%, normalmente para 80%, né? E logo depois, menos de 10 anos depois, a erupção do Pinatubo trouxe a transmissividade atmosférica para 82%, também mandando muita radiação de volta para o espaço exterior. Então, os períodos em que não existe uma alta frequência de atividade vulcânica, erupções vulcânicas, como foi naquele período de 1915 a 1945, então a atmosfera fica mais transparente, o albedo planetário, a refletividade do planeta Terra é menor e, consequentemente, entra mais radiação solar no sistema e aquece o planeta. Então aqui vocês têm um gráfico do PMSU, do sondador de micro-ondas. Os dados são tratados pela Universidade do Alabama, em Huntsville. E vocês têm um período só como exemplo, entre 1980 e 1995, em que a gente vê claramente a redução da temperatura na baixa troposfera, medida pela unidade de micro-ondas. Aqui chegou embaixo por conta do Laninha, resfriamento do Pacífico em 85, depois um outro resfriamento, um outro Laninha em 89, mas notem que com a erupção do Pinatubo houve uma queda violenta na temperatura média global, medida pelo sensor de micro-ondas, de 0,31 para 0,45 negativos, ou seja, um desvio negativo. Né? Um total de 0,76, quase 0,8 graus centígrados entre junho de 91 e agosto de 92, que foi basicamente a atuação do vulcão. Então, vocês podem ver, pela medida de profundidade óptica do sensor SAGE, satélite SAGE 2,
Dá para ver, então, que, na realidade, a maior concentração foi exatamente em cima da região tropical, né? E, em particular, afetou severamente a Amazônia brasileira. Então, eu imagino que a coisa funcione assim. Normalmente, sobre os continentes tropicais, durante o verão, em condições normais, a pressão é baixa na superfície, o movimento ascendente é forte, produz nuvens e chuva, esse ar sobe até cerca de 10 km de altura, diverge e desce em cima dos oceanos, provocando uma alta pressão. No caso da presença de aerossóis vulcânicos, o que acontece é que os aerossóis refletem, então, a radiação solar para fora do planeta. A pressão não chega a baixar como deveria nas regiões continentais, quer dizer, há uma tendência de a pressão subir por conta da falta, da redução do aquecimento solar que normalmente ocorre durante o verão na América do Sul, na Indonésia e norte da Austrália. Então, se houver um menor aquecimento devido à redução da radiação solar, a pressão aqui tende a aumentar. E a pressão tende a aumentar lá também. E essa alta pressão do Pacífico, então, tende a diminuir, de tal forma que o gradiente horizontal de pressão, quer dizer, a diferença de pressão entre o continente e o Pacífico, diminui. Com isso, os ventos enfraquecem, e enfraquecendo os ventos, a ressurgência de água fria na costa do Peru diminui e isso dá início a um novo El Niño. Eu propus isso alguns anos atrás, esse tipo de mecanismo, o enfraquecimento do gradiente horizontal de pressão atmosférica, mas parece que não gostaram muito, mas na minha cabeça funciona direitinho, porque uma vez que se reduz os ventos na costa da América do Sul, a ressurgência, quer dizer, esse bombeamento de água fria que existe na costa, ele diminui e, consequentemente, as águas do Pacífico ficam quentes, Pacífico tropical ficam quentes, e a atmosfera então se acopla. E a partir daí se desenvolve um El Niño. E é curioso, né? Porque todo grande erupção vulcânica, olhando aí os 100 anos passados, toda erupção vulcânica está associada com o El Niño. Por exemplo, 82, 83, 91, a erupção do Pinatubo, que deu origem então a esse El Niño bem longo, de 91 até 95. Então é possível que realmente gere El Niño, e uma vez que o El Niño está instalado, então os impactos em cima do continente são visíveis, né? São sensíveis, como é o caso, por exemplo, aqui da precipitação na Amazônia. Vocês veem aqui os desvios com relação à média de 1981 a 2010, os desvios do trimestre de dezembro a fevereiro, que é verão, em 92, que aparece em vermelho, são reduções altíssimas, de até 100 milímetros por mês, ou seja, uma redução superior a 300 milímetros nessas áreas que estão em vermelho. E aí, de dezembro a fevereiro de 93, o impacto foi maior em cima do Nordeste brasileiro, em função, provavelmente, da concentração de aerossóis vulcânicos ter sido menor. Então, essa é uma possibilidade de como o vulcão, que é um fenômeno externo ao sistema climático, pode influenciar no clima do planeta.
Outra possibilidade, que ninguém fala nada, são terremotos e tsunamis. Por quê? Porque os tsunamis eles podem mudar a temperatura da superfície do mar, particularmente do Pacífico, se for um evento de grandes proporções, como é o caso desse tsunami de abril de 1946, que ocorreu nas Ilhas Aleutas, uma ilha chamada Unimak, muito próximo do Alasca. Aparentemente, a causa foi um deslizamento de terra da plataforma continental bastante grande, que gerou, então, um terremoto de 8,6 na escala Richter. E a onda inicial, aqui vocês têm, são as horas de propagação, 1, 2, 3, 4, 5. Note que ela chegou no Havaí em 4 horas e meia, 4, 5 horas, e chegou até Valparaíso em 18 horas, Valparaíso no Chile. Essa onda, originalmente, segundo os relatos que existem na internet, tinha um tamanho de 42 metros de altura. Ela passou por cima do farol da guarda costeira americana, que tinha 35 metros de altura. Então, chegou no Havaí em 4 horas e meia, viajando com uma velocidade de 800 km por hora, aproximadamente. Segundo o que foi falado, matou então 159 pessoas, 159 fatalidades, fora os prejuízos, né, os prejuízos materiais. Na época, o Havaí não tinha alerta de tsunamis e, como eu disse, atravessou o Equador todo e chegou a ser registrada lá em Valparaíso, no Chile. Alguns dizem que chegou até a Antártica, né? A temperatura no Alasca, próximo do Alasca, nessa época em abril, saindo do inverno do hemisfério norte, é da ordem de 1 a 2 graus centígrados. Então pode ser que essa onda tenha espalhado essa água fria praticamente no Pacífico como um todo, que ocupa 35% da superfície terrestre, e isso originou esse resfriamento entre 1946 e 75. Quer dizer, não há razão para ter esse resfriamento, considerando as causas que nós dissemos anteriormente, né? Que, por exemplo, o Sol chegou ao pico de atividade em 1957, 58, ou seja, praticamente 10, 12 anos depois que começou o resfriamento. Então, qual foi a causa do resfriamento? Bom, a gente pode argumentar que houve uma retomada da atividade vulcânica, né? A partir de 1947, com o vulcão Hekla, depois em 58 com o Besmiania, 1963 com a Gung, e Fuego em 1974 e assim por diante. Mas parece que o grande candidato a ter dado início nesse resfriamento, e uma vez que a temperatura do oceano esfria, a atmosfera acoplada a ele vai esfriar também e esfriar o clima. Né? Então, lembrar sempre que o processo mais importante para aquecimento do ar não é a radiação. A radiação aquece muito pouco o ar. O processo mais importante para aquecer o ar é a condução de calor, ou seja, o ar em contato com a superfície aquecida ou resfriada, então vai aquecer ou se resfriar. Nesse caso, vocês veem que a mudança no Pacífico foi relativamente abrupta, né? Quer dizer, ocorreu muito rapidamente na
na escala climática, coisa de um dia, menos de um dia, o Pacífico se esfriou totalmente. Isso pode ter sido a causa desse resfriamento que a gente vê aqui. Como eu disse, resfria o Pacífico, 35% da superfície terrestre. A atmosfera se acopla a esse frio e o resultado é um resfriamento global. Então a gente percebe que essa curva aqui é o desvio de temperatura global, se é que existe uma temperatura global, a série do centro de clima, Hadley, na Inglaterra. Na curva verde é os desvios, mostra então aquele aquecimento 1916 a 45, mostra o resfriamento de 46 a 75, que já comentamos, e agora, de repente, ocorre um novo salto climático na temperatura a partir de 76, e passou então a haver um aquecimento dos oceanos e, consequentemente, nova temperatura média global, até provavelmente 2002, 2003, não se sabe bem ao certo. Então, quando vocês olham para o Pacífico, você vê que o lado oeste do Pacífico é um reservatório, né, uma piscina, como é chamado, de água quente, superior a 28 graus centígrados. Então eu imaginei que se funcionou com aquele tsunami das Ilhas Aleutas em 1946, esse salto que houve na temperatura do Pacífico poderia também ter causas geofísicas como terremotos. Bom, o que a gente percebe, entre outras coisas, é que houve realmente uma redução na cobertura de nuvens. Aqui na esquerda vocês têm a cobertura de nuvens em percentual. Esse é o projeto internacional de climatologia de nuvens por satélite, o SCIP, e tem dados desde 1983, julho de 1983. Lembrar que os satélites meteorológicos se tornaram operacionais a partir de 1979. Então, os dados do SCIP mostram que houve uma redução de aproximadamente 69% na cobertura de nuvens globais para 64%, quer dizer, 5% de redução até 2000. Aqui está a curva, de novo, dos desvios de temperatura do centro Hadley, que mostram, então, que, na realidade, com a redução da cobertura de nuvens em 5%, chegou a entrar no pico da redução, mais 4 watts por metro quadrado. Se nós tomarmos na média do período de 18 anos, 83 a 2000, uma média, digamos, linear, de 2 watts por metro quadrado, então nós estamos falando em 2 watts por metro quadrado a mais, num planeta com 510 milhões de quilômetros quadrados, e cada quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados, durante 18 anos. Tem que calcular aí o número de segundos em 18 anos e multiplicar tudo isso, e vocês chegam à conclusão que o que entrou de calor, em média, no planeta, durante esse período de redução de 5% da cobertura de nuvens, foi quase 4 vezes 10 elevado a 23 joules, ou joules. Então, se eu pegar uma camada de 700 metros de espessura nos oceanos, que cobre 360 milhões de quilômetros quadrados, nós teríamos então aí um volume de água de 2,5 vezes 10 a 17 metros cúbicos, e isso daria um aumento na temperatura dos oceanos de 0,25 graus centígrados. E, de fato, observa-se que os oceanos eles se aqueceram durante esse período.
Obviamente, depois de 2000, parece que a cobertura de nuvens ficou estável e a temperatura também, né? Estão chamando isso de hiato, ou seja, esperava-se que a temperatura continuasse a crescer e de repente a temperatura parou. Então, essa redução e o aquecimento dos oceanos pode ter sido uma das causas que levou ao aumento da temperatura naturalmente nesse período de 76 a 2005. Outra possível causa foi a frequência de El Niños fortes, como de 82, 83, de 97 e 98, que ocorreram durante esse período. Mas, como a mudança foi muito rápida, quando a gente analisa os dados de chuva, por exemplo, e temperatura em qualquer lugar do mundo, a gente percebe que a partir de 76 houve uma mudança climática. Então eu fui investigar se teria havido grandes terremotos naquela área da piscina de água quente do Pacífico e encontrei isso, olha. Praticamente todo mês, em julho, 3 grandes terremotos. Praticamente todo mês houve terremotos superiores a 7,1 ou a 7,0 na escala Richter. Então, dia 29 de maio, na China, 25 na Indonésia, dia 14 de julho na Indonésia. Esse aqui, terremoto que eu coloquei em vermelho, foi o famoso terremoto de 27, 28, que atingiu a cidade de Tangshan, na China, e que matou mais de meio milhão de chineses, meio milhão de chineses, de acordo com a literatura. Quer dizer, mais de 500 mil chineses morreram porque esse terremoto ele ocorreu às 3 horas da manhã, o horário local, o pessoal estava todo dormindo e praticamente foram esmagados pelo terremoto. Depois, o 27, o 28 também houve um segundo terremoto. Em agosto, dia 16, o terremoto nas Filipinas. E em outubro, 29 de outubro, na Indonésia. Note que são todos terremotos grandes. E então eu imaginei que esses terremotos podem ter provocado ondas internas no Oceano Pacífico, redistribuir o calor daquela região ali da piscina de água quente para todo o Pacífico. E a partir daí a ressurgência de água fria na costa da América do Sul, ela foi inibida e, consequentemente, foi criado um El Niño de 76 a 78. Ele começou em setembro. E com isso, então, os oceanos se aqueceram e com a redução na cobertura de nuvens, a partir daí, eles continuaram a se aquecer após essa redistribuição de água quente. Tá? Então, em resumo, o clima da Terra é muito complexo. Né? Ele depende de fatores externos, fatores internos, tanto fatores externos ao planeta, como é o caso da variação da radiação solar, possivelmente fluxos de raios cósmicos, como também fatores externos ao sistema climático, mas dentro do planeta, que são vulcões, erupções de grande porte e terremotos de grande porte que podem provocar tsunamis e reduzir e redistribuir a água nos oceanos. E uma vez que muda a temperatura dos oceanos, já que eles constituem 71% da superfície terrestre, mudou a temperatura dos oceanos, o ar, então, adjacente ao oceano muda também, e com isso muda o clima. E note que essa mudança ela pode ocorrer em escala de dias, como foi o caso desse tsunami no Pacífico
de abril de 1946. Portanto, fica muito difícil aceitar que apenas a variação da concentração de CO2 possa, na realidade, causar toda essa mudança no clima do planeta. E diante da quantidade de energia que entra em jogo nesses sistemas, como grandes erupções vulcânicas e terremotos, né? Fica muito difícil acreditar que o homem possa mudar o clima global. Reflitam sobre isso.